Fala, rapaziada, tudo bem? Há muito tempo atrás eu tive aqui na minha casa um trinca-ferro que eu chamo que ficou descolorido. Ele era um passarinho normal, um trinca-ferro da mesma coloração que todos os trinca-ferros são, e do nada, assim que ele fez uma muda, ele descoloriu. Ele ficou com as costas meio embranquiçadas, as pontas do rabo meio queimada, meio esbranquiçada. Eu não sabia o que era aquilo, mas eu sei que com o tempo, isso foi aumentando mais. Aquele pequeno, esbranquiçado que cresceu nas costas dele, assim que ele veio da muda, aquilo parece que estava aumentando. E chegou ao ponto de aquilo espalhar de uma forma que pegou as costas e um pouco das asas. Ele era verde, ficou meio assim, um verde claro, meio esbranquiçado, mais ou menos como se fosse essa blusa bem mais esbranquiçada. E eu olhei para aquilo e falei, ué, o que está acontecendo? Ele também passou a cantar mais. Ele ficou um trinca-ferro mais violento, na bitola principalmente. Ele era um pássaro que ele cantava um quatro nota boi. Ele era um passarinho que, eu vou te contar, não deixava a desejar em nada. Mas ele teve essa questão dele ter essa despigmentação, eu chamo assim, despigmentação, que ele era de uma cor e passou para outra cor, foi se transformando. Com o tempo, com umas 3 ou 4 mudas que ele estava comigo, as costas dele já estavam completamente branca, rabo meio esqueimado, verde, as pontas das asas aquele verde original, mais as costas, um pouco da nuca já tinha ficado branco. Mas também essa mudança trouxe uma agilidade, uma vontade de cantar. Passou esse passarinho, foi muitos anos atrás, eu tive outros, e esse que eu tive, ele começou a esbranquiçar a cabeça, já era um outro que eu tinha, e ele era um tipo de trinca-ferro antes. Depois que ele começou a ficar meio esbranquiçado, ele começou a mudar o comportamento, ele ficou mais agressivo. Por exemplo, eu ia botar a mão na gaiola, ele beliscava a minha mão, atacava a minha mão, ele não galava a minha mão, ele atacava a minha mão, e eu tinha que cuidar do pássaro com ele agarrado na minha mão. Chegou dias de eu ter que puxar a mão e ele quase vir junto. Por quê? Eu digo para você de experiência própria que foi depois dessa mudança, dessa despigmentação que ele teve. Muita gente fala do trinca-ferro albino, do trinca-ferro branco, do trinca-ferro que muitas vezes ele tem aquele diferencial de cor, aquele diferencial de canto. Isso eu quero dizer que todo trinca-ferro que ele foge do seu natural, ele é diferente, não só nas penas e no seu esbranquiçado, mas eles também ficam com um comportamento atípico da maioria. Hoje, se você pega um trinca-ferro albino ou um trinca-ferro aí todo descolorido, despigmentado, o que você procura? Além de beleza, você também procura uma genética, uma raça diferente, porque esses pássaros, eles têm uma raça diferente. Tem trinca-ferro que vai ficando branco com o tempo, tem trinca-ferro que nasce pintas brancas e depois desaparece, tem trinca-ferro que você vê que a pinta nasce em vários lugares, tem uns que só nasce na asa, entendeu? Tem uns que só nasce no rabo.
Então, são vários tipos de trinca-ferro que tem essa despigmentação até chegar ao ponto de ficar albino. Já vi pássaros na natureza, brancos, trinca-ferro branco. Já vi tizil voando branquinho, branquinho, no meio dos outros. Então, quer dizer, Deus sabe como faz as coisas. Mas esse passarinho, ele se destaca não só por causa da sua cor, mas também por causa do seu comportamento, por causa da sua postura dentro da gaiola e no ambiente doméstico, e porque esse tipo de pássaro que vai se descolorindo, ele se tipifica como um passarinho muito fibrado, de uma genética muito boa, intensa, que faz a diferença. Então, se você está aí do outro lado, olhou para a sua gaiola, viu uma pena branca na asa, na cabeça, nas costas ou na cauda, pode saber, meu amigo, que outras penas brancas virão e assim sucessivamente. Então, fica ligado aí no que eu vou te falar. Esses dois trinca-ferros que eu tive não se valorizavam só pela beleza. Não, eles também se valorizavam também pela qualidade que eles possuíam. Por exemplo, se algumas mutações acontecem na natureza, se algumas mutações foram geradas pelo cruzamento genético, eu vi com os meus próprios olhos que a natureza também tem as suas mutações. E quando eu era mais jovem, que eu possuía esses dois pássaros, eles não eram pássaros de anilha, eles não eram pássaros de documento. Naquele tempo eu devia ter 17 para 18 anos, e eu não tinha documentação ainda. E eles foram se transformando e tomando essa característica dentro da gaiola com o passar dos anos. Eles não eram pássaros semelhantes aos outros, tinham a mesma cara, tinham as mesmas penas, eram da mesma espécie, cantavam o mesmo canto, mas assim que foram ficando branco ou passando por essa mutação, foi ficando cada vez melhor. Meu ponto de vista, para quem tem um pássaro desse, ou para quem tem algum pássaro que se transforma com o tempo, é segurar que é um diamante. Sem dúvida esse pássaro tem muito a te oferecer, e cada tempo que passa ele fica mais branco e melhor. Vai cantar muito, vai ser top, diferenciado. Te vejo no próximo vídeo.